Irmãos, nós estamos nessa série de mensagens sobre a família, né? A importância da família e o valor da família. E o primeiro princípio que eu quero falar hoje, mencionar hoje, é ser cristão firme, né? Ser cristão fiel, não significa ausência de problemas na família e até em outras áreas também, né? Em especial na família, porque nós estamos falando sobre família. Mas o fato de ser crente, o fato de ser fiel, não significa que você não vai ter problema, né? Você pode ter problema e vai ter dificuldades em todas as áreas, né? E assim, a gente observa várias situações na Bíblia que a pessoa era crente, firme, estava andando com Deus, né? E teve sérias dificuldades, né? E hoje eu vou usar bastante o texto lá de João 2, né, das bodas de Caná da Galileia. E as bodas de Caná da Galileia Jesus estava presente e aconteceu uma desgraça. Entendeu? Aconteceu uma desgraça. O que é para você uma desgraça? Para você uma desgraça talvez seja morrer uma pessoa, né, alguém bater o carro, tal. Você entendeu? Mas na cultura dos judeus, acabar o vinho no dia de um casamento, não chega talvez a ser uma desgraça tão grande quanto morrer uma pessoa, mas com certeza é uma desgraça bem maior que bater um carro, entendeu? E dar perda total, com certeza, né? Então se abateu uma grande desgraça ali naquela casa. E interessante que Jesus estava presente, né? Jesus estava presente. E eu tenho mais dois textos aqui que eu até queria ler, né? Duas passagens que falam a respeito pessoas que andavam com o Senhor corretamente e a desgraça veio sobre a vida deles, né? Então, mas eu sei que nós poderíamos dizer o seguinte, não é errado, vamos dizer assim, não é totalmente, vamos dizer melhor dizendo, não é, nós poderíamos dizer assim, olha, quando você converte, os problemas aumentam, né? As dificuldades aumentam. Entendeu? Ou você não converteu agora, faz tempo que você converteu, mas agora você tomou uma posição de firmar mais, os problemas aumentam. Entendeu? E se eu disser isso, não é mentira não, é verdade, os problemas aumentam, mas nós precisamos explicar bem isso. Precisamos explicar bem isso, né? E eu vou dar uma ilustração para explicar isso, para vocês entenderem bem, né? Porque a pessoa pode pensar assim, mas pastor, mas eu me converto, vai aumentar os problemas? Entendeu? Agora vai ficar pior, vai ficar ruim? Que coisa, né? Então eu vou explicar isso aqui. Na verdade, não é bem que os problemas aumentam, mas é mais ou menos isso, né? Então, lá na minha casa, né, as janelas são de vidro, né? As janelas são de vidro. E aí, a sala, na janela da sala, o sol, ele só bate pela manhã cedinho. Depois ele vai se bandeando para o lado, né? E ele, então, fica para o outro lado. Ele só bate de manhã cedinho, o sol na janela. E é interessante que a gente está lá no almoço, tá assistindo televisão durante a tarde, entendeu? Sentadinho na mesa lá, e de frente para a janela assim, e a gente vê a janela lá e tá uma limpeza que é só um brilho só. Tá limpinho, cara. Tá uma maravilha a janela. Limpinha. Você não vê sujeira nenhuma. E tá de dia tamanho, tudo direitinho, tudo clarinho. Hora de almoço, tardinha, a janela tá uma beleza. Entendeu? Mas no outro dia, na hora que você acorda, que o sol, o reflexo do sol da manhã bate na janela, aí você vê aquela sujeirada. A janela tá imunda. O vidro tá imundo. Você entendeu? Então, o que acontece? A janela sujou de manhã com o sol? Não. Ela não sujou de manhã com o sol, ela já estava suja. A luz simplesmente fez com que a sujeira aparecesse. Então, o que acontece? Não é bem, na verdade, não é muito correto dizer que quando você converte, ou quando você toma uma posição em Cristo, os problemas aumentam. Não é muito correto. Mas é mais ou menos isso, mas não é bem correto. Porque é o seguinte, não é que os problemas aumentam, os problemas já estavam lá. O problema é que antes você não percebia.
A pessoa do mundo, ela já está atolada no pecado, a família dela está uma desgraça, entendeu? Os filhos estão no homossexualismo, sabe? O marido já está tem amante, e a mulher está lá, ela não vê os problemas, ela acha que está bom, ela acha que tem dinheiro, ela consegue comprar as melhores maquiagens, ela consegue comprar os melhores vestidos, as joias também, o perfume dela também é importado, então ela acha que está tudo bem, ela não vê os problemas, mas o problema já estava lá. Aí quando a pessoa converte, o que acontece? Vira um caos, porque a luz veio e agora você começa a enxergar que você estava atolado na lama, que você estava na desgraça, que a sua vida era desgraça, que a sua vida estava perdida, aí agora você começa a enxergar, e aí vem os problemas. E aí vem os problemas. E aí a sua vida vira o quê? Eu não diria um inferno, mas vira o caos. Pastor, a gente estava de boa antes, e a hora que converte é que vira o caos. É exatamente isso. Por quê? Porque antes você estava anestesiado, você estava cego, você não enxergava os problemas. Agora você enxerga, e diante dessa luz que vem, que te mostra os problemas, agora vai começar uma guerra. Não é bem a Segunda Guerra Mundial, mas é quase. Vai começar uma guerra. Por quê? Porque agora a luz veio e abriu os teus olhos, e agora você está vendo que você estava atolado na lama. Do pecado, tudo errado. Então, não pense que ser cristão é coisa fácil. Ser cristão é coisa difícil. Criar uma família cristã direitinho é difícil. Não é fácil, né? Criar uma família, eu já falei aqui, mas vou repetir. Davi, ele venceu Golias. Mas olha, foi uma fundada na testa, assim, puf, caiu, acabou, né? Mas a guerra, ele venceu o gigante. Mas a guerra dentro da sua casa, ele foi derrotado. Por quê? Por quê? Mas ele estava vencendo a guerra na sua casa durante. Veio o inimigo, levou a sua esposa, seus filhos, levou tudo embora. Ele orou ao Senhor, Deus deu a direção, ele foi lá e trouxe tudo de volta, né? E sem esquecer de nada, sem deixar nada para trás. Não é vitória, é isso, uma grande vitória. Então ele venceu, mas só que é o seguinte: o Golias venceu, acabou. A guerra dentro de casa ele venceu uma vez, mas ela não acabou, né? Você venceu hoje, amanhã a guerra continua, né? Estava falando para o irmão hoje, né? Uma criança, você disciplina ela hoje, pela manhã, você toma a disciplina correta, direitinho, certinho, papá, entendeu? Se fizer a coisa certa, ela por hoje, até lá por umas 10 horas da noite, é a hora dela dormir, por hoje ela fica um doce. Mas amanhã, uma criança, se ela for meio grandinha, ela ainda lembra do dia de ontem. Se for uma criança 5, 6, 7 anos, ela lembra. Mas se for uma criancinha pequenininha, 2 anos, 3 anos, até uns 4 anos, ela não lembra do que aconteceu ontem. Ela não lembra da disciplina que ela teve ontem. Aí a guerra continua de novo, né? E no casamento é a mesma coisa também. No casamento não é que um dos cônjuges não venha lembrar de alguma coisa. Não é isso. Mas no casamento também a guerra é todo dia. Entendeu? É todo dia. Você venceu a guerra ontem, hoje a hora que você acorda começa outra, né? É todo dia. Por isso que Davi perdeu a guerra, porque, né, ele não perseverou na guerra da sua casa, ele não perseverou. Mas vamos ler aqui então mais os 2 textos que eu prometi aqui. Ó, Jó 2, de 1 a 3. Os irmãos conhecem bastante a história de Jó, mas vamos ler aqui. Num dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Que coisa, hein? Que coisa, hein, Satanás? Né? Vem, olha que coisa. Versículo 2. Então o Senhor disse a Satanás: da onde vens? Como se Deus não soubesse de onde ele estava vindo, né? Mas perguntou para ver. Isso, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Você viu? O diabo está rodeando por aí, passeando, só esperando, correndo como um leão, só esperando uma brecha para tragar, né? Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto. Não é, eu vou repetir aqui, não é que Jó fosse perfeito, mas ele era um homem íntegro. Ele errava, ele não errava aquela pessoa que não é perfeita, mas não erra de propósito, né? Ela está lutando ali para ser correta, entendeu? Então, Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade,
embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Então, toda aquela tribulação que sobreveio sobre a vida de Jó foi sem causa. Não sem causa totalmente no sentido que Jó era perfeito e que Jó era santo. Não, Jó é um ser humano igual a todos também. Mas não tinha algo assim de especial, grave, assim, que Deus precisasse de repreender tanto Jó. Foi sem causa mesmo. Então, o fato de nós estarmos firmes com Deus e sermos íntegros, não significa que não vai vir tribulação, que não vão ter lutas, que não vão ter guerra. Vou ler outro texto. Lucas 8, esse também é um texto bastante conhecido. Lucas 8, 22 a 25. Aconteceu que, num daqueles dias, preste bem atenção na leitura aqui, viu? Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia de seus discípulos. Né? Ele aqui é Jesus. Ele entrou num barco em companhia dos seus discípulos e disse: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Quer dizer, os discípulos passaram para a outra margem, seguindo a ordem do seu mestre, seguindo a ordem de Deus, em obediência a Deus. Eles estavam caminhando segundo a ordem que Deus lhe deu. Foram na direção que o mestre tinha ordenado. Eles obedeceram a Deus. E aí, continuando a leitura. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago corrente, e eles o perigo de socobrar. Bom, Deus, você prestou atenção? Deus deu uma ordem para eles ir pelo lado direito, pela direção da tempestade. Deus mandou eles ir na direção da tempestade. Olha que coisa. Tem vez que Deus nos manda ir na direção da tempestade? Sim. Sim, está escrito aqui, né? Então, a Bíblia diz que quando o povo de Deus saiu do Egito, a Bíblia diz que Deus não os conduziu pelo caminho lógico, pelo mais curto, pelo caminho reto. Levou eles em zigue-zague pelo caminho dos filisteus. E qual era o objetivo? Para que eles não soubessem mais o caminho de volta. Né? Se eles quisessem voltar, não tinha mais como voltar, porque eles não sabiam mais como voltar. Isso para nós hoje significa o quê? A gente esqueceu o caminho? Não significa esquecer de nada. Significa o seguinte: se nós fomos forjados, se Deus permitir algumas lutas e nos ajudar e fazer com que a gente vença as lutas e tal, a gente vai ser tão forjado que não vai ser qualquer luta que vai nos abalar. Não vai ser qualquer coisa que, eu quero minha mãe. Entendeu? Não, nós fomos treinados, nós fomos forjados. É isso que simboliza nos levar para o caminho mais longo. Se Deus não permite nenhum tipo de sofrimento, não permite nenhum tipo de luta na nossa vida. E aí, tá aí os meninos, tem gente mais nova aqui, jovem, 16, 17, 18, 20 anos, não aparece nenhuma luta, cara, tá tudo certinho, não tem nenhuma luta. Estou profetizando que vai vir luta na vida deles, não. Mas estou falando, não vem nenhuma luta, tudo certinho, tudo em paz. Aí quando tiver 50 anos, 60 anos de idade, se acontece alguma desgraça, alguma coisa, o que é que vai querer? Eu quero a minha mãe. Eles vão querer a minha mãe. Falar, ai meu Deus, eu quero a minha mãe. Vai se desesperar. Entendeu? Então, nós estamos nesse mundo sendo treinados, irmãos. Faz parte do treinamento, muitas vezes, Deus nos conduzir para o lado da tempestade, para o lado da guerra, porque faz parte do treinamento. Né? Então, muitas vezes, né, as pessoas colhem o que plantaram. Se a gente é crente fiel, como diz a palavra, se for crente fiel, se for crente de verdade, não é que você não tem alguma coisinha para colher, porque ninguém é perfeito, mas você não tem grandes coisas para colher, coisa ruim. Mas tem o treinamento de Deus, tem a permissão de Deus, tem, né, a aprovação, que Deus nos prova, a Bíblia é clara, Ele nos treina e Ele também nos prova. Então, isso faz parte da vida cristã. Deus permite essas coisas para o nosso treinamento, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento espiritual. Amém? Né? Então, as lutas, eu não vou nem ler o restante aqui do texto, né? Mas, enfim, as lutas existem. Né? Na vida cristã, mesmo que você for fiel, né? Nós vamos passar por lutas e muitas. E como eu disse no princípio, para encerrar, quando a gente converte, em vez de diminuir, aumenta. Aumenta, por que aumenta? Porque antes a gente não enxergava. A gente já estava no problema, né? Mas não enxergava. E agora que você converteu,
ou agora que você tomou uma posição de firmar mais, você começa então a ver. A luz veio e começa a mostrar para você, e então as lutas, as guerras aumentam. Né? Então, não estou aqui para pregar uma palavra motivacional. Olha, se você veio para a igreja, seus problemas vão ser resolvidos. Né? Olha, se você é crente agora, vai dar tudo certinho. A sua esposa vai ser uma bênção. Né? Ah, mas vai dar tudo muito certo. Ah, mas eis que te digo que o Senhor é contigo. Né? Então, não dá certo esse negócio não. O Senhor é contigo sim. Se você estiver fazendo a coisa certa, Ele é contigo para te ajudar a concluir o que você está fazendo. Se você não estiver fazendo a coisa certa, Ele é contigo para te impedir, para te resistir, para te botar de repente na linha. Né? E muitas vezes nós somos fiéis, como acabei de falar aqui, né? Mesmo sendo fiel, né? Você não significa que ser fiel é que você está tudo certo, que não tenha coisas para Deus tratar nas nossas vidas e que a gente não precisa de um treinamento, não precisa ser levado a amadurecer. Né? Mas vamos lá, segundo outro princípio aqui. Identifique o problema e leve para a pessoa que pode resolver. Primeiro, identificar o problema. Vamos ler aqui um texto, né? Então, já que eu falei que na vida cristã a gente tem dificuldades também, que na família, uma família cristã, uma família fiel a Deus tem dificuldade, então vamos lá. E como é que a gente faz? Não adianta eu vir aqui e falar para vocês que a gente tem dificuldade e não ensinar como enfrentar as dificuldades. Então vamos lá, como a gente deve enfrentar essas dificuldades? Então, vamos pegar um exemplo aqui de uma família iniciando aqui, um casamento. Um casamento, as bodas de Caná da Galileia. João 2, 3 e 4 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Você prestou atenção? Alguém identificou aqui um problema. Problema seríssimo. Como eu disse no início. Né? Para a cultura de um judeu, acabar o vinho no dia assim, que não era um casamento, já seria uma coisa muito desmoralizante e gravíssima. Mas acabar o vinho no dia do casamento, a desmoralização era total, seria uma coisa assim, gravíssima, uma coisa terrível na cultura deles. Então se abateu uma grande desgraça ali naquela família. Né? Uma desgraça foi. Acabar o vinho ali foi uma grande desgraça. Simboliza tipo, sabe, é mais grave, não simboliza isso, é mais grave do que isso, mas vou só um exemplo. Por exemplo, você fazer um casamento aqui, entendeu? Convidar 200 pessoas, e a hora que umas 80 pessoas já estão comendo, acabou a comida, mas tem mais 120 para comer. Aonde que a gente pega a comida, o noivo? A gente pega, desculpa, não pega mais, acabou. Entendeu? Era muito mais grave do que uma situação dessa, porque na cultura deles acabar o vinho era uma coisa terrível, porque o vinho simbolizava muitas coisas para eles, né? Então, acabou o vinho. Então, a primeira coisa é identificar o problema, né? Então, Maria falou, identificou o problema. Eles não tem mais vinho, né? Acabou o vinho. E agora o que nós vamos fazer? Né? Aí o texto diz, né? E temos que ter perseverança, né? Porque o texto depois diz, temos que saber esperar o tempo de Deus. Mas depois eu vou falar mais sobre isso. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas tem mais um texto aqui, Provérbios 15, 22, diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Né? Provérbios 18, 20, 18, os planos mediante os conselhos, tem bom êxito. E faz a guerra com prudência. Quer dizer, fazer a guerra com prudência é se aconselhar, é pedir ajuda. A gente não pode ser orgulhoso e querer resolver os problemas nossos sempre sozinhos. Entendeu? Lógico que precisa ter também ali uma prudência nisso também. A gente não pode qualquer coisinha estar correndo. Ai, pastor, ai, Anderson, ai, fulano aqui. Não, também não pode ser assim. Você tem que procurar resolver os seus problemas. Mas surgiu um problema um pouquinho mais grave. Você já tentou uma vez, tentou duas, não está conseguindo resolver, você tem que procurar ajuda, você tem que procurar um conselho, você tem que depender de alguém que está ali para te ajudar. É assim que funciona o cristianismo. É assim que funciona as coisas com Deus. Né? Mas a primeira coisa é identificar o problema. Se a gente não consegue identificar o problema, irmão, não tem jeito. Né?
e procurar não expor, né, as outras pessoas, mas falar para a pessoa certa, né? E aqui, seguindo a continuação, temos que perseverar e aguardar o tempo de Deus. Esse é um outro princípio bastante importante. João 3:4, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Temos que aguardar o tempo de Deus. Parece que Deus tem hora para tudo, né? Eu não estou aqui, eu quero deixar um detalhe aqui importante. Eu não estou aqui dizendo que Maria, um pedido de Maria, fez com que mudasse os planos de Deus. Deus não tinha intenção de fazer um milagre ainda naquele dia, mas o pedido dela foi tão forte, ela tinha tanto poder, que ela fez um pedido e ele se obrigou a atender. Não vou dizer não. A nossa oração, Deus é soberano. Ninguém pode mudar os planos de Deus, oração nenhuma, nem de Maria, nem de João, nem de Pedro, nem de Paulo, ninguém pode mudar os planos de Deus, né? Mas a impressão que a gente tem aqui é essa, né? Que oração foi essa, né? Que oração foi essa, né? De Maria. Que pedido foi essa de Maria, que ele falou que não tinha chegado a hora dele, e ele mesmo assim atendeu. Então, eu quero dizer a vocês, né? Vai ter momento que você vai clamar, que você vai pedir, que você vai fazer um pedido que Deus vai atender na hora, né? Parecia até que não era o momento dele atender, mas ele atende você na hora, entendeu? Nossa, o irmãozinho ali do lado levou 3 anos orando para esse negócio e eu pedi hoje, Deus já me atendeu. Parecia até que não era nem a hora de atender. Parece até que foi uma coisa diferenciada, mas não foi. Vai ter momento que é assim. Deus vai atender o nosso pedido na hora. Mas vai ter momento que nós vamos ter que saber esperar o tempo de Deus, porque Ele tem o tempo dele. E o tempo dele muitas vezes é agora, mas muitas vezes não é agora. Muitas vezes o tempo dele é agora. Você pediu, tá bom, toma, aqui ó, pá, puf, entendeu? Mas tem vezes que o tempo dele não é na hora. Tem que saber esperar. Então, né? E o Gálatas 6:9 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Prestou atenção? Se não desfalecemos. O que significa isso aqui? Né? A gente não se cansar de fazer o bem. Você está fazendo o bem, parece que não está vendo nenhum resultado. Continue fazendo o bem. Se você não desfalecer, se você não desistir, você vai acabar colhendo. Se você não desistir, você vai acabar colhendo. Agora, se desistir, aí não tem jeito. Aí não tem jeito, né? Então nós temos que perseverar e aguardar o tempo de Deus. Aqui o texto diz assim, ó, Gênesis 18:14. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. É interessante isso daqui, né? Porque acaso para Deus existe coisa difícil? Deus é muito grande, né? Alguns cientistas afirmam que, né, o nosso corpo, o corpo humano tem bilhões, acho que é 90, não lembro muito bem, mas acho que é 90 bilhões de células vivas, né? Então, e Deus que fez tudo isso, e tudo nos mínimos detalhes, tudo no devido controle, mas tem algo que é mais assim, impressionante ainda do que isso, muito mais impressionante. Alguns cientistas dizem que tem mais estrela no céu do que grão de areia no mar. Entendeu? Mas espera aí. Mais estrelas no céu do que grão de areia no mar? Mas uma estrela menorzinha, maior que a terra. Mas Deus, Ele segura as estrelas, o céu na palma da mão, as estrelas, Ele chama elas pelo nome e todas elas obedecem. Você vê o tamanho do nosso Deus? Você vê o tamanho do nosso Deus, o quanto Deus é grande? Tem alguma coisa difícil para Deus? Não tem. Não tem. Tudo é possível a Deus. Não existe nada difícil. Mas como a Irmandade tem entendido esse texto errado? Como a Irmandade tem compreendido essa verdade, que é uma verdade absoluta, que o nosso Deus é muito grande, mas Ele é muito grande, mas Ele é muito grande, e que não existe nada difícil para Ele, e que e tudo é possível para Ele. Essa é uma verdade absoluta, mas como a Irmandade tem entendido isso tudo errado? Né? Como tem entendido errado? Né? Aí a pessoa vai lá, casa com uma pessoa que não é crente, entendeu?
que não vai converter, porque tem gente que não vai converter, porque a Bíblia diz, como saberás se o teu marido vai te converter? Como saberás se a tua esposa vai te converter? Vai lá a casa com alguém que não é crente, que não vai converter. Entendeu? E aí eu pergunto a você, Deus, ele deixou de ser o Deus do impossível? Não. Deus continua sendo o Deus do impossível. Mas e aí, você vai clamar para ele resolver o seu problema e ele não vai resolver. Porque ele já disse lá atrás que tem pessoas que não vão converter e que você não deve casar com ímpio. Entendeu? Então as pessoas têm usado esse texto, distorcido esse texto, têm entendido ele de maneira errada e têm se atolado na desgraça. Vou fazer aqui uma perguntinha para você. Só uma perguntinha de leve aqui. Não vamos comparar com alguém que casou com alguém do mundo, vamos comparar com alguém que casou com alguém crente mesmo. Crente. Só uma perguntinha. Crente, nascido de novo, de verdade. Tem gente que é facinho de lidar, que é doce de lidar, e tem crente que é difícil de lidar, que é custoso. Tem ou não tem? Tem. 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 Tem gente que mesmo nascido de novo é custoso. E tem gente que muda, e mesmo nascido de novo não muda muita coisa, muda pouco. Acho que a pessoa que nasce de novo, ela acaba mudando alguma coisa, mas uns mudam pouco, outros mudam muito. Tanto que uns terão muito galardão e outros terão pouco. Uns serão mais fiéis, outros menos. Amém? E aí, se o cara casa com uma ou um, tanto faz, homem ou mulher, vale para os dois. O rapaz vai lá, escolhe uma que é crente, mas é daqueles crentes que é nascido de novo, mas tem um gênio difícil. Aí o que acontece? Ele vai clamar a Deus e o Deus do impossível pode fazer um milagre na vida dele, ele tem uma família abençoada? Pode. Mas o preço será alto. O preço será muito, muito alto. Porque viver com alguém que tem um gênio difícil, mesmo que seja cristão, é difícil para danar. Próximo. Deus é o Deus do impossível, sim. Deus é grande, sim. Mas nós temos que obedecer e fazer o que Deus mandou, para que a grandeza dele aconteça nas nossas vidas. Para que o seu poder possa acontecer nas nossas vidas. Para que a gente possa ter as promessas, as vitórias que ele prometeu. Para que ele venha usar o seu poder a nosso favor. Deus é grande sim e ele tem muito poder, mas se nós fizermos tudo errado e desobedecemos e depois falamos a ele, Deus, tu é poderoso, tu é o Deus do impossível, vem, usa o teu poder para resolver todas as bobagens que eu fiz até hoje. Ele não vai resolver. E se resolver, o preço é alto. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Para você ver que se essa não for a verdade, se a verdade for aquela que você pode fazer o que quiser, levar uma vida relaxada e depois Deus é o Deus do impossível, como é que fica aquele casalzinho, aquele pessoa que desde pequenininho foi fiel até o fim, não está sendo injustiçado não? Se o outro vive uma vida relaxada e depois é só clamar a Deus e Deus é o Deus do poderoso e resolve tudo e o preço é o mesmo, ele não está sendo muito injusto? Hã? Precisamos fazer o que Deus mandou. Olha aqui João 2. A graça. Aprenda de uma vez por todas. A graça não anula a lei. A fé não anula a lei. A graça confirma a lei de Deus. João 2, 4 e 5. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Tá bom para você? Hã? Tá bom para você? Vocês querem um milagre? Acabou o vinho? Acabou a alegria na sua casa? A sua família não tem mais alegria? Por que não tem mais alegria? O que aconteceu? Porque você fez as coisas erradas? Porque você não obedeceu?
Então agora é o seguinte, você quer mudar, quer que as coisas mudem lá na sua casa? Vai mudar. Deus é grande, Deus é poderoso, pode mudar sim. Mas obedecer e fazer o que Ele mandar. Acabou o vinho na sua casa, se quer um milagre, obedece Ele agora. Tudo que Ele disser para fazer, você faz. Que aí o vinho da sua casa vai multiplicar. Vai. A água da sua casa vai virar vinho, melhor dizendo. Você sabe, né? Acabou o vinho, não acabou a água. Eles não estavam com problema com água. Ele não tinha nenhum problema com a água lá nessas bodas. O texto em lugar nenhum menciona que estava faltando água, ou que tinha problema com a água, que a água tinha algum problema. Não. O problema era o vinho. Mas o que Deus mandou eles fazer? Os serventes. Enche as talhas de água. Mas no dia de hoje, o que os cristãos de hoje fariam? Não, Deus, o problema não é água. Água nós temos de sobra. O problema aqui é o vinho. Já quer dar ordem para Deus. E já quer que Deus faça do jeito dele. E já não quer obedecer. Entendeu? Se Deus mandou botar água, bota água. Não interessa que o problema é o vinho. Tem que obedecer o que Deus mandou. Deus mandou botar água, bota água. E a água virou vinho. João 14,15, se me amais, guardais os meus mandamentos. O texto está bem isolado aqui, fora de contexto, mas o contexto diz aí que tudo o que a gente pedir a Deus, a gente recebe se amar Ele e guardar os seus mandamentos. Né? Então, tem que obedecer. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, eu sei que nós não podemos confiar na nossa obediência. Eu sei que nós não podemos confiar, achar que Deus vai dar porque eu obedeci. Não, mas eu tenho que obedecer. Né? Não sei se eu poderia dar uma ilustração a respeito disso. Né? Tipo, Deus tem 2 funcionários. Né? Um não fez nada. Entendeu? Ficou derrubando as paredes, está para construir uma casa. Deus contratou 2 funcionários lá para construir uma casa. Aí um ficou, né? Não trabalhou nada. Ficou sentado e quando ficou de pé, ficou jogando pedra e ainda derrubou umas paredes lá. Né? O outro trabalhou o dia inteiro, mas fez tudo errado. Né? Fez tudo errado. Aquele que não fez nada, que não trabalhou, ainda ficou, ainda estragou a casa, ainda não vai receber nada. Mas aquele que fez tudo errado, ele trabalhou. Você não merecia. Mas eu vou te pagar porque você trabalhou. Entendeu? Essa é a graça de Deus. A graça é para quem trabalha. A graça é para quem se esforça para obedecer. A misericórdia é para quem se esforça para obedecer. A bondade de Deus é para quem está buscando a obediência. Né? Tem 2 agricultores lá. Um fazendo horta. Um deu a primeira enxadada, cansou, desanimou, sentou lá e não trabalhou mais. O outro trabalhou, limpou a terra, semeou, e depois que acabou de semear tudo direitinho, foi orar. Senhor Deus, eu semeei a semente, limpei a terra, o Senhor faz acontecer alguma coisa lá. Faz eu ter uma boa colheita. O outro vai lá também orar. Do mesmo jeito, o Senhor faz eu ter uma boa colheita. Aquele que não semeou nada vai colher alguma coisa? Não. Aquele que trabalhou. Aquele que fez a parte dele, que tentou fazer o que ele podia. O que estava no alcance dele, ele foi lá e fez. Agora a chuva, né? E o sol, e as condições meteorológicas para a horta dele ficar boa, aí ele precisa de Deus. A proteção dos insetos, das coisas, aí ele precisa de Deus. Mas a parte que era dele, ele foi lá e fez. A nossa parte é obedecer. Nós nunca vamos conseguir obedecer 100%, Deus falar, você merece. Nunca vai acontecer isso. Né?
Mas isso não significa que porque eu não vou conseguir ser perfeito, então eu posso, né, fazer tudo errado. Os maiores milagres acontecem na família. Os maiores milagres acontecem na família. João 2, 6 a 11. Estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma, levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram, obedeceram, tudinho. Põe a água, vamos lá colocar, tirai agora, leva lá, obedeceram. Eles não estavam com problema com água, mas obedeceram a Deus, né? Versículo 9. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, e se bem que sabiam os serventes que havia tirado a água, e chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Irmãos, você já percebeu, você já desconfiou por que os maiores milagres eles acontecem dentro da família? Você já parou para perceber por que as maiores desgraças elas acontecem dentro da família? Você já desconfiou? Por quê? Que as maiores desgraças, maiores guerras, maiores lutas, elas acontecem dentro da família? E as melhores vitórias, as maiores vitórias também é dentro da família. Por quê? Porque a família é a coisa mais preciosa e mais importante que você tem. Porque se você tem em casa 1 quilo de ouro e 1 quilo de palha, se colocarem em risco, se você estiver em uma situação de risco, aquele quilo de palha seu está numa situação de risco, ele pode ser destruído. Não vai abalar ninguém vai deixar de dormir, porque o seu quilo de palha vai estar correndo um risco de ser destruído. Mas se o quilo de ouro que você guardou durante a vida inteira estiver correndo o risco de ser roubado, de ser destruído, irmão, você não dorme. Né? Então por que as maiores desgraças acontecem dentro da família? Porque é o lugar mais importante da sua vida, porque é o bem mais precioso que nós temos, porque é o que nós temos de mais valor. E por que as maiores bênçãos é porque nós temos de maior valor? Se tivesse acabado o vinho lá no serviço, ele estava na roça fazendo a lavoura lá, entendeu? O funcionário, o ajudante, o profissional lá e mais a pessoa que vinha trazer o vinho. Estavam lá na roça, fazendo a roça, acabou o vinho. Seria uma desgraça? Não. Não tem desgraça nenhuma acabar o vinho lá na roça. Entendeu? Mas os funcionários estavam todos na empresa, uma grande empresa, tinha 1000 funcionários. Tinha 1000 funcionários na empresa. Você viu como que a família é algo importante? Você começa a entender agora o valor da família. Se tem uma empresa, tem 1000 funcionários, mas na hora de servir o 200, 300, acabou o vinho. Pessoal, acabou o vinho, vocês não vão ter mais. Isso seria uma desgraça, isso abalaria a cidade, abalaria o lugar, faltar o vinho na hora do almoço para os funcionários. Não, isso não seria problema nenhum, isso seria um probleminha minúsculo. Mas acabou o vinho no dia das bodas de Caná. Era o dia que estava se iniciando uma família ali, um casamento, uma família. Já se abate uma desgraça no primeiro dia, no início da construção, daquilo que é mais importante aqui na terra, que é a construção da família, a edificação da família. Por que acabar o vinho foi uma desgraça? Foi uma desgraça porque estava acontecendo na família. Se acontecesse em outro lugar, não seria uma desgraça. Mas por que a água ser transformada em vinho foi um milagre tão grande? Porque aconteceu dentro de um casamento, onde estava se iniciando uma família. Se tivesse acontecido em outro lugar, a água se transformar em vinho, ia ser um milagre, sim, mas não seria algo tão poderoso, tão grandioso.
Você consegue entender? Por que as coisas mais grandiosas, tanto para o bem quanto para o mal, acontecem dentro da família? A família é algo mais poderoso, mais grandioso que nós temos aqui na terra. Acima da família, só Deus. Nem a igreja está acima da família. Nem a igreja. Eu sei que vai ter pastor que vai, Inclusive eu vi uma pregação de um pastor uma vez, vi várias vezes, dizendo que a igreja, ela não estava bem em segundo, ela estava em primeiro, em pé de igualdade com Deus. Porque Deus é o cabeça e a igreja é o corpo. Então não daria para separar a cabeça do corpo. Então a igreja estaria em pé de igualdade. É um argumento bastante forte. É um argumento bastante forte. Mas eu quero falar para você, muitas vezes, mesmo tendo um argumento bastante forte, não é a verdade. Não é a verdade. Sabe por quê? Muitas pessoas, têm negligenciado a sua família, entendeu? Para edificar a igreja. Para fazer a igreja. Pessoas que eu sei, pessoas que deixou às vezes a esposa no Brasil, foi ser missionário na África. Deus abriu uma porta. Pode ter certeza que esse Deus que abriu essa porta não foi Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Foi aquele do chifre. Pode ter certeza. Foi aquele do chifre. Aquele com letra minúscula. Na verdade, Deus só tem um, mas em algumas não existe dois deuses. Mas, em algumas oportunidades ali, se refere a Satanás como o Deus. Para nós só tem um, mas para muitas pessoas esse da letra minúscula aí é um Deus também para eles. Para nós só tem um, para nós não existe dois deuses. Então, a pessoa deixar os filhos, a revelia, não, porque a igreja é os meus irmãos. Mas peraí, mas meu filho também é meu irmão de sangue. A minha esposa também é minha irmã de sangue. Entendeu? E eu não posso, Então, irmãos, não faz sentido. Não faz sentido. A igreja é uma instituição mais antiga do que a família é uma instituição mais antiga do que a própria igreja. E as famílias destruídas, não existe igreja. Onde tem famílias destruídas, não existe igreja. E a igreja edificada, de verdade, ela começa sendo edificada lá na sua casa. Se nós queremos ter uma igreja de verdade, nós temos que começar a edificar direito as nossas famílias. As nossas famílias. A sua família. Não? Se você quer ter um bom pastor que lute por você, você seja o pastor da sua casa, lute pela sua família, e quem vai haver um pastor, Deus vai colocar um pastor maior para lutar por você. Mas se você não for um pastor da sua casa, se você que é homem, não for o pastor da sua casa, não lutar pela sua família, Deus não vai colocar um bom pastor para lutar por você, pela sua família. Não existe igreja, não existe edificação de igreja sem edificação das famílias. Edificar uma igreja é edificar as famílias. Começa a edificação da igreja quando as famílias começam a ser edificadas. Aí começa a edificação da igreja. Enquanto as famílias não começarem a ser edificadas, não existe igreja. Existe um amontoado de gente. Casamento baseado na desconfiança fica muito vulnerável. Muito vulnerável. Casamento baseado na desconfiança. Irmãos, se eu não confiar na minha esposa, quem vai confiar? Se a minha esposa não confiar em mim, quem que vai confiar? Não é confiar no sentido que muitas, eu vejo até nas redes sociais aí, muitas mulheres, ele é a minha vida, ele é não sei o que, o marido é um Deus, Então isso aí não é muito, não. Minha esposa não é a minha vida, não, mas eu tenho que confiar nela. A menos que ela faça algo que prove que eu não deva confiar,
Aí não tem jeito. Né? Se o seu cônjuge faz algo que prova que ele não é uma pessoa de confiança, aí não tem como você confiar. Mas se ele não fizer algo de concreto que prove que ele é uma pessoa que não merece a confiança, você tem que confiar. Porque um relacionamento não pode funcionar na base da desconfiança. Uma família não pode ser edificada na base da desconfiança. Né? Fiquei sabendo aí que um homossexual entrou dentro da igreja para cobrar o pastor. Né? Você quer saber a minha opinião? Na minha opinião, provavelmente ele deve ter dado algum motivo, ele deve ter feito alguma coisa. Provavelmente, eu disse, mas não dá para ter certeza. E esses homossexuais possessos que tem hoje, que quer acabar com os pastores de tudo quanto é jeito, que quer acabar com a religião, que luta contra, eles odeiam o pastor. E se esse cara endemoniado entrou lá? Ah, mas será se Deus permite? Não sei não. Eu vejo Deus permitir tanta coisa, irmãos. Tanta coisa. Né? Carol estava lendo lá agora de tarde, antes de vir para a igreja, lá a mensagenzinha da Michele. É Michele? Esposa do Bolsonaro? Michele Bolsonaro. Meu coração está partido. Botou a mensagenzinha lá, meu coração está partido. Mataram o pastor dela. E aquele pastor dela parece que era gente boa, viu? Ele parece que era um homem de Deus de verdade, viu? Olha, certeza absoluta que quem tem é só Deus, mas eu boto fé naquele cara. O pouquinho que eu conheci de longe, assim, conhecer não, que eu não conheci, mas falando pelas coisas que a gente vê, assim, pela própria Michele, do jeito que ela tem a confiança nele ali, falar para você, aquele cara deve ser um homem de Deus. E por que Deus permitiu? Né? Sei lá, irmãos, Deus permite tanta coisa, né? Aí um relacionamento baseado na desconfiança, é só um homossexual desse endemoniado aí se levantar, inventar uma fofoca, acabou, desmoronou, acabou o casamento. Situação, hein? Situação, hein? Não dá para viver, não dá para se edificar nada na base da desconfiança. Ou você confia, ou você não confia. Agora, é lógico, né? Você tem que confiar em alguém até o dia que ele provar que ele não é confiável. Aí não tem jeito. Se a pessoa deu um motivo, e motivos claros, entendeu? Aí não tem como você não tem ciúme. Né? Se a pessoa, o marido, sabe que a esposa dele está saindo com outro. E ele fala, não, imagina que é isso, eu sou crente, rapaz. Você não é crente? Não tenho ciúme não, imagina. Existe isso? Lógico que não existe. Isso não existe. Entendeu? Então, ciúme não é que não possa ter, mas tem que ter motivo. Ciúme sem motivo, nem pouquinho. Pouquinho é do capeta. Sem motivo, ainda que seja pouco, é do capeta. Ah, tem gente que tem opinião diferente. Bom, é a opinião dele, a minha é essa. É a opinião dele, a minha é essa. Que o ciúme sempre é uma coisa que é aquela coisa mais possessiva. E aquela coisa de falta de confiança mesmo. Quando você tem ciúme, é porque a gente não confia. Né? Eu me canso de falar, mas eu vou repetir aqui, que é importante a gente falar. Eu não estou dizendo que de repente, sabe, a sua esposa está aí com uma roupa meio indecente, isso eu não posso dizer para ela, ó. Mas não é uma questão de ciúme, é uma questão seguinte, que às vezes, por algum motivo, ela não percebeu, e você percebeu, e vocês são companheiros, é para um ajudar o outro. Então, meu bem, pode trocar isso aí, que isso aí não está legal. Mas a motivação para você falar aquilo é uma motivação de companheirismo, de proteção e de ajuda. Não é uma motivação de ciúme. Entendeu? Eu não confio nela. Entendeu? Eu não confio nele. Não dá. Não dá para edificar uma família com base em desconfiança. A família fica muito vulnerável. Qualquer sopro, qualquer coisinha já abala tudo. Já abala tudo. Qualquer fofoquinha já destrói tudo. Estava tudo em paz. Surgiu uma fofoquinha, bem que eu já desconfiava mesmo. Bem que eu não confiava muito naquele traste. Às vezes foi só uma fofoquinha, coitado, não tem nada a ver com aquilo. Mas se já está com ciúme, qualquer fofoquinha já desmorona, o casamento já acabou. Quem tem um mínimo de ciúme, qualquer fofoquinha já desmorona o casamento. Já desmorona. Isso dá para edificar uma família de verdade com base nisso daí? Não dá. Não dá.
Não dá, não tem jeito. Você quer uma família de verdade, tem que se libertar do ciúme. E a palavra é libertar mesmo, porque é coisa do demônio. É coisa do demônio. Cantares 8:6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Quer dizer, aqui o significado que o ciúme, ele é destruidor. O ciúme, ele é destruidor. O ciúme nunca edifica, ele sempre destrói. Né? Gálatas 5, 20 e 21. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções. Olha onde ele põe o ciúme, comparado com o quê? Com idolatria, com feitiçaria, com inimizade, porfias, iras, discórdia, dissensões, facções. Olha onde ele põe o ciúme. Comparado com o quê? Invejas, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, já na outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus. O ciúme, quem é ciumento, não herdará o reino dos céus. Eu vou repetir, exceto aqueles casos que a pessoa te dá motivo. A própria Bíblia tem um texto, embora seja um só na Bíblia, Deus ficou com ciúme do povo. O povo estava com idolatria, o povo estava seguindo outros deuses. Né? O contexto lá era esse. Estavam seguindo outros deuses. Olha 1 Coríntios 13:4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Olha Provérbios 6:34. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Olha que coisa terrível. Mas deixa eu falar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. O ciúme, ele tem um sentimento também que é parceirinho dele, que anda lado a lado, sabe qual é? O orgulho. Porque quem tem ciúme, geralmente, já pensou se eu for traído? Eu, o fulano de tal, eu, o supra-sumo, eu que sou o cara, já pensou se eu for traído? Entendeu? Então o ciúme também é uma coisa de orgulho. Se eu for traído, qual é o problema? Eu não sou nada. Se for pensar o que eu mereço, eu merecia mesmo ser traído. E aí? Qual é o problema? Qual é o problema se eu for traído? Qual é o problema? Eu traí o meu Deus tantas vezes, eu traí tanta gente, por que agora o mundo vai acabar se eu não sou nada, quem sou eu? Se eu for traído, qual é o problema? Vai ser ruim, vai ser difícil, tal, mas não vejo, o mundo não vai acabar por causa disso. Mas tem gente que se acha o centro das atenções e eu vou traído. Entendeu? Veja como que é uma coisa do orgulho. É o orgulho. Né? Se a gente quer edificar uma família, de verdade, tem que ser com base em amor, fé, confiança, obediência à palavra de Deus. Amor, fé, perseverança, paciência, confiança e obediência à palavra de Deus. Você quer edificar uma família de verdade? Amor, perdão, fé, paciência, perseverança e obediência à palavra de Deus. Vamos ficar de pé.